Recentemente o meu carro quebrou e eu tive que entrar na realidade de muitos brasileiros e usar o transporte público pela primeira vez. Então lá fui eu no ponto de ônibus. Quando eu cheguei lá, eu fui tomado por um sentimento de puro horror. Lá estavam elas, aquelas pessoas todas amontoadas, né, como se fosse gado, aguardando pacientemente por um ônibus. Pacientemente! Como é que alguém consegue aguardar pacientemente? Só quem tem tempo. Aquele lugar, aquela estação, ela parecia uma exposição de vulgaridade, né? As pessoas usavam roupas amassadas, roupa tudo falsificada, aqueles sapatos courino horroroso, sapato desgastado, né? E eu lá, com o meu terno de casimira inglesa, o meu risca de giz absolutamente deslocado. Aí eu fiquei lá no ponto de ônibus, né? Todo mundo olhando. Quando finalmente o ônibus chegou, soltando aquela fumaça fedorenta, né? De diesel, poluindo tudo. E aí o meu coração, ele disparou. Aquele veículo, ele era extremamente desgastado, né? Todas as peças gastas. Ele era imundo, os pneus lisos, os pneus sem ranhuras, né? Parecia que eles nunca lavaram aquele ônibus. Aquilo parecia um lembrete ambulante do descaso do governo com a estética e o conforto daquelas pessoas, porque conforto não havia, né? Mas, contra a minha vontade, eu fui obrigado a entrar naquele veículo. A humilhação de validar um bilhete único. É um gesto tão indigno, né? Tão mecânico. Era um movimento que eu nunca tinha feito na vida. Eu nem sei replicar. Eu nem consigo replicar aquele movimento. E o som daquela máquina fria, aquele som que causou um arrepio. Eu fiquei todo com os pelos eriçados. Aquele som, ele não era nem afinado e também não tinha nota nenhuma ali, era um ruído branco. Aí, dentro do ônibus, eu fui recebido por um aroma inclassificável. Era uma mistura de suor, fritura e talvez desesperança. Não havia lugar para sentar. É claro que não. Eu tive que me agarrar naquela barra metálica, encebada, encardida, compartilhada por centenas de mãos desconhecidas e gordurosas. Que imagem pavorosa! Os meus dedos, acostumados com o toque suave dos teclados de marfim, agora estavam em contato com aquela secreção gosmenta que estava grudada naquela barra de metal inanimada. E os solavancos, o motorista, ele evidentemente ele não sabia o significado da palavra delicadeza. A cada curva, eu era arremessado de um lado para o outro, assim como se eu fosse um boneco de pano daqueles bem vagabundos de artesanato, daquelas feirinhas hippie. Aí eu pensei por um instante, a minha coluna vertebral ela não vai resistir, eu vou me machucar e eu vou parar no hospital e aqui só tem hospital vagabundo. Mas isso logo passou e eu comecei a reparar nas pessoas. O pior eram as pessoas. Sim, as pessoas. Era a plebe. Eu estava junto da plebe. Eu estava compartilhando o mesmo assento da plebe. Aquelas pessoas, elas conversavam com um volume intolerável. Elas falavam muito alto, com os sotaques dos piores possíveis. Eu ouvi os piores sotaques da minha vida. Eu ouvi quando eu entrei dentro desse ônibus. O português delas era tudo errado. Elas não falavam uma frase com o português correto, né? Elas não usavam a gramática adequada. Aí tinha criança chorando, tinha gente ouvindo música brasileira, eles estavam ouvindo funk sem fone de ouvido, e eu ouvi. Eu tenho medo do meu QI diminuir quando eu escuto essas coisas, porque o QI ele diminui. O QI cai quando você escuta música brasileira.
Onde estava a minha música clássica? Onde estava o meu Vivaldi que eu ouvia no meu carro? Onde estava o meu quarteto de cordas do Mozart? E a pior parte, os olhares eram como se todos soubessem que eu não pertencia àquele lugar. Parecia que eu era um pavão exótico preso numa gaiola de galinhas caipira. Eu me senti sendo analisado. Eu fui julgado. Sim, as pessoas estavam me julgando. Elas estavam julgando a minha aparência. O meu relógio suíço, ele brilhava como se fosse um farol denunciando a minha presença entre a plebe. Era como se fosse um pináculo. Aí, durante aquela viagem interminável, finalmente a minha parada chegou. Mas ao descer o último degrau do ônibus, eu fui tomado ainda por um último golpe. Aquela calçada toda esburacada, com aquela enxurrada cheia de coliformes, suja e úmida, como se a prefeitura ela não desse a mínima para os buracos da cidade. Era como se a própria cidade de São Paulo estivesse zombando de mim, reforçando o fato de que por um dia eu fui arrastado para esse abismo social. Agora, ao recobrar meu lugar de direito em meu carro com ar-condicionado, meu carro silencioso e a minha playlist barroca, eu prometo nunca mais permitir que isso aconteça. São Paulo, com o seu transporte público, ele é um lembrete cruel de como o mundo pode ser inóspito para as almas refinadas como a minha. Que tristeza é essa vida para quem não tem escolha.